Na temporada mais sem foco de Invencível, a qual fez falta um grande vilão, a escassez de capricho na animação e algumas conveniências de roteiro tentaram fazer as vezes de antagonista. Porém, nem mesmo esses contratempos conseguiram arrancar de Invencível seu status de melhor série de super-heróis da atualidade. Vamos trocar uma ideia sobre o que funcionou e o que poderia ser melhor na terceira temporada de Saudações, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Daniel e sejam muito bem-vindos ao Falha Crítica. Neste canal, falhamos em criticar, mas insistimos, sempre trazendo opinião, cultura pop, storytelling e, sempre que possível, uma pitada de RPG. E hoje, vamos bater um papo sobre a terceira temporada de Invencível, que manteve a trajetória ascendente da série, reafirmando seu lugar como a melhor série animada de super-heróis da atualidade. A obra do Prime Video tem demonstrado consistência em qualidade e narrativa desde sua estreia em 2020, conquistando tanto o público quanto a crítica, com sua abordagem adulta e violenta do gênero. Apesar de alguns pontos fracos que abordaremos adiante, esta temporada solidifica a posição da série como uma das mais impactantes já feitas dentro do gênero. E se curtiu o tema, curta também esse vídeo e nos ajude a entender que tipo de conteúdo produzir por aqui. Nenhum Viltrumita faria uma coisa assim por outro. Olha, você faria. E vamos começar falando de Mark Grayson, o protagonista da série, que diante da ameaça de invasão Viltrumita exposta ao fim da segunda temporada, se dedicou intensamente aos treinos, com o objetivo de se tornar o verdadeiro defensor da Terra, já que seu pai, o Omni-Man, havia se mostrado um traidor de tal função. A temporada começa mostrando que, sob a supervisão de Sisso e da GDA, Mark tem obtido uma evolução notável em seus poderes. Contudo, a parceria com o governo rapidamente vai pro brejo, quando Grayson descobre que Sisso recrutou 2 assassinos em massa ao invés de puni-los. Um paralelo interessante com a Operação Paperclip, executada pelos Estados Unidos ao fim da Segunda Grande Guerra, e que fazia o mesmo, recrutava para os programas do governo os grandes cérebros do regime bigodista derrotado, algo também explorado de modo ficcional no filme Capitão América – Soldado Invernal. É interessante em Invencível essa dinâmica de se ter o maior herói da Terra lidando com seu amadurecimento como indivíduo, carregando certezas morais que facilmente são utilizadas para julgar as ações dos outros, mas que quando confrontadas com a realidade e as decisões que o próprio Mark precisa tomar, mergulha o herói em uma zona de incerteza, abalando os valores que ele acredita serem inegociáveis. Essa imaturidade do protagonista, apesar de irritante às vezes, é coerente com a trama e ajuda a convencer o público sobre as próprias falhas de Mark como herói e sua dificuldade de avaliar com clareza as próprias limitações. Por exemplo, ele ainda se culpa por não ter conseguido evitar todo o estrago causado pelo embate com seu pai, que era absurdamente mais forte que ele à época, mas não lidou com o mesmo grau de autocrítica com o fato de 2 pessoas terem sido fulminadas em um confronto contra um adversário extremamente inferior a ele. Tudo bem que a esposa do Powerplex é de longe a personagem mais irresponsável de toda a série, mas o coitado do bebê não tinha culpa de ter um pai lunático e uma mãe ansiosa por ficar viúva. É plausível que as habilidades de Mark, em consonância com uma mente mais madura, trariam resultados mais limpos para as ações do Invencível. Mas ele ainda não é esse herói. A série vem desenvolvendo esse personagem com paciência, e os dilemas enfrentados por ele vêm construindo gradativamente a personalidade que o herói terá. A terceira temporada elevou a complexidade emocional, ao abordar com mais profundidade as questões internas de Mark. Além de continuar lidando com a herança bendita e maldita do Omni-Man, ele agora também enfrenta incerteza sobre seu papel como herói. O dilema entre ser o cara bom e o cara que salva o mundo é exposto de forma magistral no flashback que conta a história de Sisso, personagem que serve como excelente contraponto à imaturidade de Grayson. Compartilhando do mesmo objetivo de defender o planeta, os critérios dos 2 personagens entram em rota de colisão. Mark é jovem e idealista, enquanto Sisso é experiente e pragmático. A Terra seria melhor protegida se eles trabalhassem juntos, mas um nunca vai confiar 100% no outro. Outro ponto forte da temporada é a dinâmica entre Mark e seu meio-irmão Oliver. Com os poderes do jovem se manifestando cedo, Mark assume o papel de mentor,
criando um paralelo interessante com sua própria relação com o Omni-Man na primeira temporada. No entanto, as diferenças de visão entre os dois, com Oliver adotando uma postura mais radical e impulsiva sobre heroísmo, e até mesmo uma certa frieza no tocante aos vilões, adicionam camadas de tensão e reflexão ao enredo. Pelo menos no começo da temporada. Depois o roteiro deixa bem claro que a intenção é pintar o Oliver como um bom menino. Acredito que essa dúvida sobre que tipo de herói o Oliver tenderá a ser pode ainda ser muito melhor explorada no futuro. A relação entre Mark e Eve finalmente decolou, mas inicialmente parecia que o roteiro ia continuar enrolando, como se 2 temporadas não fossem bastante. Felizmente, a dupla de heróis agora é um casal, fato que já está sendo explorado de forma eficiente pelo roteiro da série. Os 2 personagens se entendem bem, e a cumplicidade cultivada ao longo da temporada contribuiu no arco de cada um. É de se esperar, contudo, que no futuro eles possam se apresentar mais entrosados nos combates, com combinações interessantes dos poderes dos dois, a exemplo de outros icônicos casais da ficção. E falando em poderes, foi muito bom ver a série ampliando o leque de possibilidades para as habilidades da Eve. A gente não se convence vendo alguém com o poder de moldar a matéria em nível atômico usando manobras tão genéricas. A premissa do poder da Eve é muito overpower, e entendo que se ela não tivesse os tais bloqueadores de potencial, os roteiristas enfrentariam desafios absurdos para manter a coerência da série. Eu gosto da perspectiva da Eve como uma heroína realmente vulnerável, pois seu corpo não possui nenhum tipo de resistência sobre-humana. Em combate aproximado, ela está sempre prestes a ser ferida mortalmente, precisando ser ágil no uso de seus poderes para evitar ser atingida. E essa dinâmica traz uma tensão narrativa muito interessante para suas cenas de luta. Eu tenho uma dúvida criada por minha mente de RPGista combeiro e eu gostaria que algum iluminado me respondesse nos comentários. Sendo o braço direito do Conquista uma prótese, a Eve não poderia simplesmente tê-lo transformado em pudim? Foi bacana ver outros personagens também recebendo atenção nesta temporada. Rex manteve o desenvolvimento de personagem que obteve na temporada passada, enquanto Ray ganhou uma profundidade merecida. A relação entre os dois foi bem desenvolvida, fazendo-os ganhar a simpatia do público, muito embora o desfecho do casal tenha sido prejudicado, devido à quantidade de coisa que precisava ser mostrada em tela no episódio 7. A recuperação emocional de Debbie também teve certo destaque, com a personagem ainda crescendo e descobrindo seu papel naquele mundo de heróis, reivindicando para si grande importância na criação de Oliver e no aconselhamento de Mark. Tudo isso enquanto procura colocar a própria vida nos eixos. Eu senti que a série poderia ter sido um pouco mais generosa com outros heróis, mas a cisão dos Guardiões Globais de certa forma prejudicou a participação de todo aquele núcleo. Para mim, a Guerra Invencível foi uma oportunidade perdida de dar um momento de ação a todos os heróis mais relevantes, nem que o conflito precisasse de 2 episódios da série. Foi bem anticlimático receber a cena de luta entre uma variante do Mark e 4 heróis conhecidos, quando o combate praticamente já tinha acabado. O maluco pôs a menina monstro em coma e a gente nem viu como ele fez isso. Outro pecado imperdoável dessa temporada foi ter praticamente ignorado o núcleo do Omni-Man com Allen. Geral pagou pau pro episódio 7, mas meu episódio favorito nessa temporada foi o 4, que dedicou metade do seu tempo para o núcleo Viltrumita, além de uma sidequest legal pro Mark. Se as temporadas anteriores tiveram o Omni-Man e o Angstrom como antagonistas centrais, essa terceira temporada sentiu a falta de um grande vilão. Na verdade, Invencível sofre com aquele velho tropo de não permitir morrer nenhum vilão relevante, para que ele seja aproveitado no futuro. É comum demais antagonistas dados como mortos ressurgirem remendados querendo vingança. Eu acho um clichê meio preguiçoso que no caso do Angstrom nessa temporada, tirou um pouco do foco da trama principal, que era a ameaça Viltrumita, apresentando um perigo que na prática seria bem pior, por conta das infinitas possibilidades de exploração do multiverso, mas que não é desenvolvido justamente por se tratar de uma espécie de sidequest dessa temporada, provavelmente sendo reservada como uma ameaça principal em uma temporada futura. Mas apresentada corrida dessa forma nessa temporada, a trama é acometida por conveniências de roteiro, o que abala a imersão no enredo. De todas as variantes do Mark que sobreviveram ao ataque à Terra, nenhuma foi capaz de escapar do combo do Angstrom, de Pokébola no estômago mais portal nas costas. É muito poder do roteiro em uma cena só. Eu não vou me alongar nesse ponto porque muita gente já explanou a respeito. Mas também não posso passar pano. A qualidade da animação em Invencível pode ser muito, mas muito melhor,
Tenho a impressão de que até mesmo caiu a qualidade do traço da segunda para a terceira temporada. Espero de verdade que o Prime Video dê mais atenção a esse aspecto na quarta temporada. Vi muita gente dizendo que o episódio 7 foi o melhor da temporada e até mesmo da série. Mas a verdade é que esse episódio foi bem rushado, e isso prejudicou bastante a narrativa. Tivemos problemas de continuidade com cortes ruins e personagens tomando decisões no mínimo convenientes. Contudo, as variantes do Invencível trouxeram uma ameaça em nível global para a série, e o tom ficou parecido com aquele apresentado ao fim da primeira temporada. Quem acompanha só a série curtiu a pancadaria, e quem é fã dos quadrinhos e há tempos aguardava a Guerra Invencível teve seus anseios atendidos. Acredito que Invencível sofreu como Arcane, tendo que compilar muitos eventos em um número reduzido de episódios, e repito que o episódio 7 seria melhor trabalhado se dividido em 2. Ainda assim, o episódio cumpriu seu papel, convergindo vários aspectos desenvolvidos ao longo da temporada para o evento trágico, além de trabalhar o espírito do protagonista para o prometido ataque de Conquest, que finalmente se apresentou, não concedendo a Mark qualquer tempo para lamber suas feridas emocionais. Curti demais o embate final da série, e achei a luta bastante tensa. A escala de poder dos Viltrumitas é absurda, e o choque entre Mark e Conquista renderam cenas épicas. Não sei se a produção quis dar um toque nostálgico à luta, traçando um paralelo com o fim da primeira temporada. Visualmente foi muito bacana, mas eu particularmente gostaria de menos referências e mais criatividade, em se tratando das cenas de luta. E falando em criatividade, eu senti um pouco de falta do uso de estratégias no combate. Não me entra na cabeça que o plano do Mark é simplesmente dar porrada e bicuda. Acho que alguns animes me deixaram mal acostumado, é verdade. Acho até que por isso eu curti tanto a atuação da Eve no combate. O enredo de Invencível continua excelente, um ponto fora da curva. Só que somente a primeira temporada teve um fio condutor nessa trama, que foi a revelação gradativa do real objetivo do Omni-Man. A falta desse ponto focal prejudicou sim a qualidade das temporadas seguintes, sendo a terceira ainda mais dispersa que a segunda. Sorte nossa que mesmo essas tramas que aparentemente não fazem caminhar o enredo são divertidas e possuem o propósito narrativo de amadurecer os personagens. Quanto ao desenvolvimento de Mark, o roteiro correu o risco de perder a simpatia do público, retratando o personagem com um grau exagerado de teimosia, emotividade e idealismo. Contudo, se a temporada tinha a intenção de mudar uma convicção do herói em 180 graus, penso que a estratégia do enredo foi convencer toda a audiência antes de fazê-lo como protagonista. No fim das contas, o Cício estava certo. Pelo menos por enquanto. O tempo dirá se, ao abandonar seu apreço inegociável pela vida, Mark não perderá justamente aquilo que o torna diferente de suas piores versões, as quais tão recentemente precisou confrontar. A fé de um herói pode ser sua força ou sua ruína. Se você quer conhecer o lado religioso do Diabo de Hell's Kitchen, clique nesse vídeo e nos vemos lá. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!